Oiê, tudo bem? Você sabe que juntos nós somos muito melhores e são nesses cafés, na verdade, onde a gente se encontra para falar da casa interna. E você viu a casa que eu te mostrei, brutalista, maravilhosa? Pois é, só que olha o cafezinho que ela preparou pra gente começar, Débora! Menina, que linda, todo mundo amou sua casa, quantas mensagens lindas, né? Que bom, que bom. Adorei mostrar pra todo mundo, adorei mostrar pra você e pra quem quer assistir também. Ai, que delícia! E olha só o que ela preparou. Ai, eu quero. Pãozinho de queijo. Quero. Gente, ela é de Florianópolis, com essa alma mineira. Quase. Tá parecido. É verdade. E olha que louça linda que você tem aqui, a Brasília. Essa louça é muito querida porque eu comprei na Fundação Atos Bucão em Brasília. Então são reproduções dos murais do Atos Bucão. Esse muito famoso, eu acho tão lindo. Olha que lindo. E é um lugar lindo para conhecer, inclusive, verdade. a Fundação Atos Bucão, lá em Brasília. A bandeja, inclusive, é maravilhosa, né? A bandeja, assim, a gente achou, né? Essas coisas que a gente acha e deixa a casa... Olha só que lindo, são azulejos aqui. Maravilhosa. Linda, né? Combinou com vaso. Bom, vocês lembram dessa casa maravilhosa que a gente mostrou nos detalhes, mas a gente gosta também de falar muito sobre casa interna, né, Débora? E a gente se ver dentro da casa, né? Porque, por exemplo, você pode estar numa casa maravilhosa, você pode estar numa casa bem simplesinha, você pode estar na casa que ainda um dia você está sonhando, ou seja, está só na sua mente, mas se você está dentro dessa casa, você pertence a ela, você né, vocês têm um sentimento, né? E uma coisa que eu reparei assim muito enquanto você estava me mostrando na casa é a sua empolgação. Dela e do Fernando, que não apareceu, mas vocês podem saber que ele é uma empolgada. E das minhas filhas também. Eu acho muito legal que a minha filha mais nova, eu estava grávida durante o restauro. Eu subi essas escadas para cima e para baixo com a barriga desse tamanho. E daí, com um mês antes dela nascer, a gente mudou para cá. Então, ela cresceu aqui. O sentimento dela de como a arquitetura transforma as pessoas. Eu acho que desde uma criancinha, assim, inclusive, eu sinto ela mais livre que a minha mais velha. Que a minha mais velha cresceu num apartamento, que também era antigo, era incrível. Mas, assim, a minha mais nova tem essa sensação de liberdade, que eu acho que a casa ajudou ela a ter isso. Eu acho isso muito legal. Então, você falou, a nossa casa. Eu acho que se você cresce num lugar que tem uma arquitetura como essa, se você cresce numa cidade que tem uma arquitetura, um urbanismo, que são cidadãos, que são participativos, acho que você cresce internamente e leva aquilo para você, para sua vida, né? Então acho que essa casa dá esse sentimento bom. E você, e na sua família, porque você não perde a empolgação, né? Muito estranho. Conta pra gente sobre isso. Quantos anos vocês já estão aqui? A gente já tá aqui, se a minha filha vai fazer 13, eu mudei pra cá, tava grávida de 8 meses, então cálculos, né? Quase 13 anos aqui. E a gente não perde, porque assim, eu tava falando pro Luffy agora há pouco, todo mundo que chega aqui em casa, eu, meu marido, as minhas filhas, a gente, vamos ver a cara que eles vão fazer quando chegarem. A pessoa entra e abre um olho, assim, igual você abriu, né? Porque quem olha lá da frente não tem noção do que vai achar aqui. Sim. E cada cantinho, cada escada que vai descendo, cada nova visão, a pessoa fica deslumbrada, porque realmente é uma casa, acho que foi feita na época com muito amor e como a gente gosta muito, até hoje ela é uma casa que passa muito amor e que é muito agradável de viver. Tem um detalhe que faz uma diferença muito grande, que eu já fui em muitas casas que a pessoa mora numa arquitetura muito fenomenal, muito assinada, mas ela não entende. Então entender é mais do que a casa, porque muita gente pode passar numa casa assim e não entender essa decoração. Então essa relação, né? Olha quem chegou, agora ele vai aparecer, não nem que seja olha lá. Eu acho também porque eu sou arquiteta, eu fiz o restauro e moro na casa. Isso talvez ajude também, porque eu conheço a gente. Mas não é só isso, né? Você tem uma paixão aí, tem um entendimento, um respeito por ela, não é? Não é isso. Um respeito. Eu acho que talvez até o próprio arquiteto que faz a casa, como eu te comentei antes, assim, tem projetos super famosos do Oscar Niemeyer que, Oscar, a sua casa, esse prédio aqui tem uma fábrica lindíssima do Oscar Niemeyer, que depois eu até te mostro, que é um ícone da arquitetura dele. Um dia alguém chegou, vamos destruir a fábrica que você construiu. E o que você vai fazer a respeito? Ele, gente, eu fiz e fez. Agora a humanidade faz o que quiser com ela. Como essa casa não fui eu que construí, eu restaurei. Então é um respeito diferente, porque realmente a gente respeita como patrimônio histórico. Se todo mundo respeitasse dessa forma, sim, o Brasil não teria esse esquecimento, né? São Paulo não teria sido construída e reconstruída tantas vezes, né? São Paulo colonial veio abaixo.
a São Paulo, né, clássica veio abaixo, a São Paulo moderna está vindo abaixo, agora o que é a São Paulo, né? Sim. Falo São Paulo porque a gente está aqui... Representa muitas outras e representa muito, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem muito mais preservação do que São Paulo, talvez tenha uma história mais longa, mas assim, São Paulo realmente tem uma coisa com esquecimento, não sei se porque os povos, as novas pessoas que vêm morar, as pessoas não incorporam. Então a cultura é imensa, mas a arquitetura realmente ela não é valorizada como deveria e tem tanta coisa incrível. Você sabe que eu costumo muito relacionar o ser humano à casa e à arquitetura, sabe? Vocês sabem disso, né? Que é a gente respeitar a nossa história, a gente respeitar os nossos... o tempo passando. A beleza, né? A gente está dentro de uma casa brutalista. O que significa uma casa brutalista? Uma casa que não tem uma necessidade com a perfeição lisa, né, da história. A gente tem um concreto que tem a história que vai envelhecendo. Você tem o ornamento, é a estrutura dela. E parece que quanto mais o tempo vai passando, mais ela vai ficando bonita. Então eu tenho muito sobre isso, assim, o ser humano, né? A gente também tem muito essa história, né? Os nossos concretos, as nossas rugas fazem parte da nossa história, né? E quando eu estava restaurando aqui, é muito difícil restaurar um bem histórico de concreto aparente. Essa casa é de 1969, tombada finalmente pelo Patrimônio Histórico em 2018, com uma das poucas residências modernas tombadas. O restauro foi muito difícil porque as pessoas queriam esconder esses visgos, essas rusgas, essas rugas do concreto, porque achavam que isso era feio. E eu dizia, não, é justamente isso que é bonito. E eu quero mostrar isso. Então, talvez tenha alguma relação até com a gente, né? Que a gente quer esconder, às vezes, alguma coisa do que está bonito é o imperfeito. Muitas vezes a gente tem isso. A gente tem uma beleza que é originária ou que é natural da gente, como é o caso do concreto, e você quer passar um reboco. Né? Você quer passar uma história o tempo inteiro. Eu acho isso interessante quando a gente... Porque, pra mim, né, isso é uma coisa que eu defendo muito, não existe casa bonita se a casa interna não estiver bem. Você pode morar no palácio mais ostentação que existir, com todas as possibilidades, mas se a gente não compreende ela, não ama ela, não entende o tempo dela, a luz dela, as coisas dela, a gente não se entende. Ela desaparece. Ela desaparece. E eu acho que com a gente é a mesma coisa. Você pode estar a pessoa mais maquiada, mais bem vestida, no carro mais bonito que existisse, a gente não respeita essa base, essa luz, ela se apaga também, né? Você falou que você serviu um bolinho aí? Tem bolinho de fubá e tem bolinho de cenoura. O que você quer? Qual que você quer? Aquela pessoa que não quer escolher. Olha o Fernando aqui, ó. Fernando, tudo bem? Acabei de gravar vocês. Ai, que legal! Você não apareceu com a gente no outro vídeo, mas olha, que honra, depois a gente conversou bastante. Obrigado. E você também super apaixonado pela casa e aprendeu a gostar de arquitetura enquanto reformava? Eu dei muita sorte, né? Casei com a arquiteta, brinco que desde que a gente se conheceu, a Débora fez o mestrado e o doutorado dela, nossas viagens foram a vida inteira viagens de arquitetura. E aí quando a gente encontrou essa casa aqui embaixo de folhas e musgos e tudo isso, e a gente começou a Débora, na verdade, começou o processo, eu fui aprendendo com isso. Sou super empolgado mesmo, adoro. Vou falar em super empolgado, a gente vê o brilho no olhar, o quanto você falou que 14 anos depois você continua assim, super fascinado. Eu ouvi vocês falando agora, você pode ter todo o dinheiro do mundo e ir na melhor loja da Gabriel Monteiro da Silva, comprar todos os móveis e colocar num apartamento mais caro. Se aquilo não tiver a tua alma, aquilo não te transmite a paixão que transmite uma casa que tem história em todos os lugares. Tem as marcas, acho que aquela comparação aí do reboco nas paredes com as cirurgias plásticas que muita gente faz, é exatamente isso. Você tirar as rugas de uma pessoa é você de alguma forma tirar um pouco da história dela. Né? Então, muito interessante isso, né? Tem um paralelo muito bacana que vocês acabaram de fazer, eu não tinha pensado nisso. E é muito legal porque quando você conversou ali, que ele falou assim pra mim, gente, não, às vezes eu fico deitado ali no sofá, assim, olhando pro teto, 14 anos depois ainda falo com a Débora, é lindo, né? E eu acho que isso é algo que preenche a nossa história. E esse é lindo, né? Ele não é só numa casa feita por um super arquiteto, né, de um determinado estilo. Não, ela pode ser qualquer lugar. Basta você entender que sentimento é aquele que está trazendo. Porque vamos supor que a gente olha assim, sei lá, a foto de alguma coisa que lembra a nossa avó. Aí você olha assim, nossa, aquilo foi lindo, né?
Então, isso aqui é você entender o ser humano habitando aquela casa, né? Isso aqui é o ser humano falando, eu não estou só decorando, eu estou habitando esse lugar nesse momento, né? Isso é coisa de decorar, né? Até a gente fala às vezes assim com relação a decorar, porque para mim decorar Vamos sentar para tomar café? Senta um pouquinho, então. Senta assim com a gente aqui nesse papo. Às vezes o Fernando fala assim, será que a gente não podia decorar mais a nossa casa? Daí eu falei, Fê, eu acho que assim, para mim primeiro eu acredito em decoração, acredito em arquitetura de interiores mais do que decoração. Assim, a arquitetura não é independente da decoração. Às vezes existe um invólucro, uma casa, lindamente, a arquitetura é linda, e daí depois vem o decorador e decora a casa, e ele compra, mas o dono da casa nem está junto, e ele vai comprar tudo, e a pessoa chega, a casa já está pronta. Eu realmente não acredito nisso. Essa estante aqui parece uma confusão, mas ao mesmo tempo, cada item desse, a gente decorou com a nossa vida, com as experiências e com os livros que a gente comprou, com a fotografia. Então, isso para mim, isso tem muito a ver com essa arquitetura, porque o brutalismo, quando ele fazia o banco junto, ele fazia a bancada já incorporada à casa, ele estava decorando a casa, Total. mas ela estava incorporada. Você quer saber uma das coisas que eu mais gostei da decoração aqui? Você não sabe? O quê? Eu falei várias vezes. Tá, a gente falou tanta coisa. As bicicletas. Ele amou. Por que eu amei as bicicletas? Porque além delas serem maravilhosas, parece assim, cara, olha só, eles andam de bicicleta aqui, eles curtem bicicleta, eles entendem essa história. Mas ele é minha outra filha que mas ele anda. Isso é muito interessante porque a gente tira uma coisa óbvia para ser uma coisa que é um utilitário que pode ser decorado. Quer dizer, ela é cheia de histórias, de vidas ou de querer, sabe? Né? Gente, olha só, eu não estou falando daquela ergométrica cheia de roupa no seu quarto. Eu estou falando daquela que você usa. Todas ali tem um pouquinho de história, né? Se você viu aquelas que estão lá embaixo, uma delas eu tive a sorte de poder participar de 7 provas de Ironman com ela. Uau! E então, para mim, ela tem uma história muito grande, assim, não tem nenhuma relação com valor nenhum. Para mim, aquilo tá ali como uma lembrança de que um dia eu consegui, de um dia eu tava lá. A outra é uma Calai 10, que eu duvido que alguém na minha idade não tenha sonhado em ter uma Calai 10. Assim. Eu tive. Por mais que quem fala assim, eu não gosto de andar de bicicleta, mas todo mundo quis ter uma Calai 10. Com certeza. E do outro lado tem uma outra, uma Monarch também da década de 70, que é das meninas, né? Sim. As meninas, pelo quadro ser diferente, então tem toda uma história. Aí se você olhar pra cá é uma bagunça, né? Porque a gente sai mesmo de bicicleta. Eu achei essa bagunça a coisa mais legal. E eu acho que isso que é o gostoso, né? Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe quando você chega numa casa e sente que você está sendo realmente abraçado pela casa? E aí eu não estou falando da arquitetura, eu estou falando de vocês. Vocês deram vida para essa casa. Vocês comentaram que ela ficou 10 anos abandonada. Você entendeu como a arquitetura ela precisa da alma? Não adianta a visitar a casa. A casa ficava vendo há 10 anos e nunca ninguém quis visitar a casa. Conta aquela história de que o povo achava que era metrô. Então, o povo achava que era metrô, o povo achava que era... O pessoal acha que é metrô. Teve uma vez um amigo meu que veio aqui, ele entrou na casa, olhou e falou assim, putz, acabou o dinheiro? Eu falei, uma amiga minha chegou assim, mas é a música. Não teve dinheiro para pintar o concreto? Teve isso. Uma minha amiga chegou e falou assim, mas a casa é tão linda, mas é difícil de morar, parece quase como um museu. Mas dá para morar no Quando museu também. Quando a gente comprou a casa, o corretor virou para mim e falou assim, seu Fernando, o senhor está fazendo um negócio tão bom que dá para pegar e demolir essa porcaria e construir uma casa de verdade. Meu Deus, olha que loucura. É verdade, mas ainda estou achando caro. Vamos negociar mais um pouquinho. Eu quero que vocês guardem dessa conversa esse aprendizado incrível. Essa casa maravilhosa que vocês viram aí durante no outro canal, vocês viram que ela ficou abandonada há 10 anos, todo mundo achava que ela podia ser demolida, que ela era uma estação de metrô, que ela nem era uma casa de verdade. E ela escondia um tesouro maravilhoso. Quando eu falo para vocês a relação humana com as moradias que a gente tem, como as nossas casas são os nossos espelhos, eu quero que você lembre dessa conversa também. Que muitas vezes alguém pode estar achando que você é um metrô, pessoa. Que alguém pode estar achando que você pode ser demolida. Exatamente, mas você é um tesouro maravilhoso. E com isso a gente fica agora com esse cafezinho. Tchau, gente. Obrigado. Vocês viram que eu deixei aí o Instagram dela o tempo todo para vocês seguirem, viu? E só que olha o que espera aqui agora, ó. Um bolinho, tá? Valeu, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, foi um prazer. Prazer.